Olá pessoal do Conexão Escola, esse é o quadro Conectarte. E nesse programa vamos apresentar o Grupo Nômades de Dança. Nômades é de Goiânia, Goiás, que tem como filosofia não só fazer espetáculos para palco, trabalha também com intervenções urbanas e muitas vezes seu objetivo é levar a dança às pessoas que não teriam acesso. Suas metodologias estão fortemente ligadas com a educação pela dança e a educação pelo movimento, com uma forte ligação com o contexto escolar. Conversaremos com a equipe do Grupo Nômades e, para não perdermos nenhum detalhe, dividimos o programa em 3 partes. Na primeira parte, conversaremos com a coreógrafa Cristiane Santos. Já na segunda, conversaremos com o produtor Jaime Marques e com a ensaísta Isabel Mamed. E na terceira e última parte, uma entrevista com os bailarinos. E essa é a terceira e última parte do programa. Não deixe de assistir as anteriores. Garanto que vale a pena. Olá, eu sou Rodrigo Flamarion, bailarino e também compositor de algumas trilhas do Grupo Nômades, grupo de dança. Então eu entrei no Nômades muito no início da companhia, no primeiro elenco, participei das montagens dos primeiros espetáculos, durante em torno de 7 anos que eu estive junto do Nômades, e posteriormente eu continuei atuando com a composição de algumas trilhas sonoras, edições. A Cristiane, ela tem um perfil mais comunicativo, mas ela também dá muita liberdade, Trabalhei em várias trilhas desde o início da companhia com uma pesquisa. Alguns espetáculos têm uma trilha muito homogênea, outros espetáculos têm trilhas muito variadas, e a gente busca construir um enredo dramático. E depois dessa construção, a gente começa então a preencher com os elementos musicais, Às vezes são efeitos, a trilha de Belladonna, que foi uma trilha feita totalmente, ou melhor, a maioria dela foi feita acusticamente, com piano, violoncelo, e também a gente usou recursos de gravações de carros e sobrepôs tudo isso, Já a trilha do escape, a Cristiane sempre falou de um caráter mais urbano, a pesquisa do espetáculo foi feita muito na rua, então a gente já trouxe vozes de pessoas, muita música eletrônica, alguns elementos da cultura goiana, como o fogaréu, a procissão do fogaréu, ela está na trilha de encerramento do espetáculo Escape, que é a trilha também de encerramento da Memória da Carne. Dançando novamente no Nômades é uma experiência incrível, realmente reaviva muita memória corporal, memória emocional, que eu realmente achava que tinha esquecido, nem sabia que existia mais. Então o espetáculo ele começa resgatando o primeiro trabalho do grupo, que foi quadros, e a Cristiane ela resgatou isso de uma coreografia que era uma coreografia que usava só a linguagem dos sinais. E justamente a coreografia chamava Silêncio. Ela trouxe fragmentos dessa coreografia abrindo o espetáculo Memória da Carne, e na sequência O Corpo Ainda Pulsa. Então no Corpo Ainda Pulsa eu também participei, a coreografia de abertura, digamos assim, a segunda, com a marionetes, porque a Cristiane trabalha muito com objetos cênicos, então envolvia a montagem com um tambor, e foram muitos laboratórios para a gente conseguir trabalhar com esse tambor, eu, a bailarina e todos que participaram desse processo. E também, por último, o Escape, que agora também estou dançando, foi a última trilha que eu fiz, então, digamos assim, foi o reencontro, a trilha, de fato, a dança, o espetáculo agora. Olá, então, eu sou a Ludmila Rocha, sou graduada em Educação Física, aqui pela PUC, em Goiânia. Na época eu não tinha licenciatura em dança, mas eu já dançava desde os meus 9 anos de idade, então eu escolhi o curso mesmo com uma proximidade com trabalhos com o corpo. E assim que eu me formei, eu fiz especialização em Pedagogias da Dança. Já tinha passado por alguns caminhos com a dança em Goiânia, mas a primeira companhia que eu realmente participei e entrei ainda, estou até hoje, é a companhia Nômades Grupo de Dança. Eu entrei em 2013. Sou professora de dança e educação pela Rede Estadual de Ensino. Faço alguns trabalhos também com arte-terapia, tenho alguns projetos envolvidos também como artesã. Então é isso, eu sou uma artista, mas me considero mais mesmo uma estudiosa e pesquisadora, e ainda enquanto o meu corpo conseguir manter o meu trabalho como bailarina. Eu tive o primeiro espetáculo que eu tive contato com o Nômades, já entrando de cara, foi o Palavras em Giz.
Eu ainda era um pouco crua no sentido de me entender como intérprete criadora, porque eu vim de danças muito tradicionais, danças de escolas, né, um método um pouco mais codificado. Por mais que eu tenha experimentado bastante o corpo e feito outros processos que me ajudaram na minha trajetória, como na minha formação, eu entendo que o Nômades foi fundamental, porque principalmente em Palavras em Giz, a gente fez um trabalho de pesquisa, de estudo de textos, né, a partir daquela temática que a Cristiane trouxe, mas ela deu uma liberdade também para a gente trabalhar como intérprete criadores, né, muitos laboratórios de improvisação, né, eu acho que foi um start, é um start muito importante, que ela trabalha em praticamente todos os processos de criação. E por mais que ela tenha uma linha que ela segue, uma linha um pouco estética de alguns lugares de corpo que ela traz, da dança moderna, que eu acho que que eu acredito que é o mais forte no Palavras em Giz foi a dança moderna e a dança afro, a preparação de corpo foi muito nesse sentido, e isso também influencia e interfere também nos nossos processos como intérpretes, né? A gente teve que descobrir e redescobrir lugares novos a partir das práticas corporais e trazer a nossa intenção a partir da também intenção e da proposta dela, né? Mas para mim foi isso, uma experiência muito boa, em específico desse espetáculo para Palavras em Giz. Muitas células que foram criadas em laboratórios de improvisação, ela procura preservar, né, o que é de interessante do corpo do bailarino, ou da proposta, da intenção que vem do corpo do bailarino, e que ela pode casar ali ou estruturar dentro do espetáculo. Né? Em alguns outros espetáculos ela pondera um pouco mais, outros ela direciona um pouco menos, ou direciona um pouco mais. E também cabe muito a nós bailarinos, né? Pelo menos a mim, aprendi muito isso nesse processo de formação dentro da companhia, de também dar esse feedback, né? De entender que também não é necessário violentar tanto o corpo, né? Mas essa intenção do que trazer, né? E mesclar e entrar nesse consenso, né? De que proposta, de que mensagem que eu quero trazer, que vai falar como um todo no espetáculo, mas essa linearidade corporal também, que eu acho que é bem particular, por mais que tenha uma coreógrafa. Para mim, estar no Nômades é uma honra mesmo. Eu agradeço muito a oportunidade que a Cristiane me deu de quando eu entrei na companhia. Assim, hoje eu consigo também honrar a minha trajetória a partir do meu esforço, honrar também o meu passado por essas escolas onde eu passei. Mas eu acredito que mais também por uma identificação particular, de gostar de trabalhar com quem a gente consegue dialogar numa troca, né? E eu acredito que para ela também, né? Conforme vai trocando os bailarinos, e por ela priorizar muito, né, a formação do bailarino em seus lugares, né, de corpo, de onde ele veio, tem essa preocupação com o processo pedagógico, né, de entender que um aluno tem um potencial, ou que tem um potencial para ser, e já tem, né, esse start para ser um grande artista, ou já é um grande artista, mas ainda não um bailarino, e ver o que dá para trazer disso. Foi o que eu senti quando ela me trouxe para o grupo, e eu consigo perceber, assim, um crescimento mesmo. Me sinto mais, por exemplo, capacitada para encarar alguns outros trabalhos caso apareçam para mim, né? Então isso tudo, assim, importantíssimo na minha, como carreira mesmo, como bailarina. Estar no Nômades para mim é uma honra e muito aprendizado, um lugar de muito aprendizado. Outra contribuição muito grande que eu percebo que o Nômades traz para mim, como nessa minha trajetória como bailarina, mas também como professora, eu já entrei no Nômades sendo professora, né, e de entender realidades diferentes de escolas, né, de trazer as experiências para os alunos a partir de um lugar de corpo e de proposta dentro da companhia. Isso também interferiu muito no meu trabalho individual como professora nas escolas por onde eu passei. Então, eu sou muito grata. Me chamo Julia Ormond, sou bailarina do Nômades. Eu comecei a minha vida na dança através do balé clássico. Eu comecei com 6 anos de idade, onde eu percorri uma longa estrada. Fui começando a entender que não era a dança tem que te escolher, e aí eu percebia que o balé clássico já não me encaixava mais no meu corpo, então fui experimentar novas coisas, e aí eu caí na dança contemporânea, no Basileu France, com a Flaviane, com o Eurim, e aí eu entrei no curso técnico de dança porque eu precisava, né, sair desse campo só do mover e começar a pensar a dança realmente, né, porque eu danço e para que a dança serve.
e como eu danço e tudo mais. E aí eu vim parar na companhia, né? Eu estou na companhia Nômades há 6 anos. Foi muito diferente, foi uma mudança muito gritante, né? Sair do Basileu, onde, né, querendo ou não, eu tinha professores ali que me, né, sustentavam e se ver num lugar mais profissional foi um baque, assim, mas que deu certo. E quando eu entrei no Nômades, eu falei assim, caraca, eu tenho que estudar mais. E aí foi quando eu entrei na faculdade de dança na UFG. E aí lá também, junto com o Nômades, eu comecei a pensar, né, como respeitar o corpo, né, pensar a dança no lugar da educação, né, porque eu já dava aula, mas eu dava aula a partir das minhas experiências, né? E aí começar a pensar o campo da educação foi totalmente diferente e eu falo que o Nômades me ajudou muito nesse processo, né? De como ensinar a criança, né? A mover que seja um movimento reflexivo, não só mover por mover. Eu falo que tanto o Basileu quanto o Nômades e a faculdade fizeram eu ser a bailarina que sou hoje. Uma bailarina muito mais reflexiva, que pensa muito mais no corpo e não só no executar, né? Respeitando as particularidades e individualidades de cada criança, de cada ser, entendendo que são vários contextos que influenciam nesse dançar, né? Não só o contexto social, mas dela, a individualidade dela e como isso tudo junta e você dança isso, né? Eu falo que hoje eu sou uma professora um pouco melhor, porque é isso, assim, né? A gente tem que entender que cada corpo é um corpo e que cada corpo é único. Eu nunca parei de dançar e eu acho que esse processo de ensino-aprendizagem, né? Eu ensino, mas também eu aprendo e assim eu vou seguindo nessa trilhada da dança. Mas o espetáculo que eu participei desde o começo, desde o processo de pensar e tudo, foi Escape. O último antes de Memórias da Carne, que é um espetáculo totalmente diferente do que eu estava habituada, porque eu sempre dancei em palcos. E aí o Escape vem com uma proposta totalmente diferente, que é estar na rua e pensar a rua, pensar nessas coisas que passam por nós e a gente às vezes não vê. E a gente acostuma com as coisas, né? E é um espetáculo, assim, incrível, que põe a gente para refletir mesmo sobre o que a gente está fazendo, né? O que a gente acostuma e que não devia se acostumar mesmo. Então, assim, participar de um processo, eu acredito que foi o primeiro espetáculo que eu participei desde o começo, né? De chegar, estudar e ler e escrever e ir para pesquisa de campo, ficar na rua pesquisando e olhando. Então, assim, isso é muito incrível. Você se apropria mais do corpo, né? Você entende, a rua está no corpo. Então, é de suma importância não só dançar, mas igual foi o processo de construção do Escape, sentar e ler e estudar, porque não adianta, né, só a gente ficar no campo do pensamento e não ir para leitura, não ir para pesquisa, ir nesse lugar da dança. E essa foi a terceira parte do programa. Se você não assistiu às anteriores, corre lá e assista. Até o próximo programa, com muita arte para vocês.